Olá, oitavo ano, Prof. Ed, muito bem-vindos, né? Vamos começar hoje aqui o nosso segundo bimestre, primeira aula. Já vamos falar hoje aqui sobre estatística. Esse conteúdo é o que vai nos acompanhar durante todo o segundo bimestre, tá? Então, primeira coisa que nós vamos falar aqui é aquela ideia básica, né? Na verdade, já que a gente vai falar disso o bimestre inteiro, o que é a estatística, né? Então, a estatística, ela nada mais é do que um conjunto de métodos que é utilizado para fazer coleta, análise, organização, apresentação de dados, tá? Então, nós já falamos um pouco disso no ano passado, tá? Como eu falei, ela se trata de um conjunto de métodos, tá? Um conjunto de métodos para coleta, análise, organização, apresentação de dados. Então, a gente vai começar hoje falando de um desses métodos, tá? Então, este conteúdo, ele pode ser acompanhado por vocês aí no capítulo 4 da apostila, né? Acredito que todos devemos estar com a apostila do segundo bimestre. Então, apostila nova, página 2, essa aqui é a página de abertura do capítulo. Então, podem ir acompanhando pela apostila. Como eu disse para vocês, a estatística ela se trata de um conjunto de métodos para a gente fazer análise de dados, e um desses métodos, como eu disse que nós já estudamos, é a média aritmética, tá? Ela faz parte dessas medidas de tendência central, tá? Então, esse é um conteúdo que nós já fizemos, já trabalhamos no ano passado juntos, e a gente vai aqui apenas relembrar algumas coisas, tá? É o início, é o primeiro método que vamos trabalhar dentro do estudo da estatística. Então aqui, já nessa primeira página, que também está na apostila, tá? Página 3, que vocês podem acompanhar aí, ele traz aqui algumas informações. Olha só, a gente pode verificar aqui que ele diz que, em média, cada magistrado soluciona 7,3 processos por dia no Brasil. Contas de luz devem subir, em média, 7% este ano. Atropelamentos matam, em média, um adolescente por dia no Brasil. Quando a gente lê notícias como essa, quando a gente lê aqui dados como esse, seja no jornal, né, uma revista, qualquer coisa semelhante, e ele apresenta, em média, o que a gente tem que analisar aqui? A média aritmética é uma medida de tendência central. Então, quando a gente vê algo como esse dado aqui, em média, cada magistrado soluciona 7,3 processos por dia no Brasil. O que isso quer dizer? Que, olha só, a gente tem vários magistrados que estão trabalhando e estão solucionando vários e vários processos. Vão ter magistrados que solucionam mais que esse valor, vão ter magistrados que solucionam menos que esse valor, e vão ter magistrados que solucionam valores muito aproximados, tá? Quando a gente tem uma média, a gente está trabalhando aqui com uma medida de tendência central. É para apenas nos dar uma ideia. Quando a gente está analisando vários dados, tá? É apenas para a gente ter uma ideia, um direcionamento que tem uma tendência central, tá? Então, ó, 7,3 processos seria apenas aqui uma medida de tendência central. Mas a gente sabe que existem magistrados que solucionam um pouco mais, um pouco menos. Da mesma maneira, contas de luz devem subir em média 7% este ano. Isso significa que vão haver em alguns lugares que a energia pode subir mais de 7%, outros lugares que podem subir menos de 7%, só que, em média, aqui a gente tem uma medida de tendência central que indica, em geral, 7% ao ano, tá? Então, como é que a gente chega a esses valores aqui, a essas medidas de tendência central, no caso aqui, falando da média aritmética especificamente, tá? A gente vai trabalhar com um exemplo. Aqui a gente tem 6 jovens, tá? Elas se apresentam, falam nome, falam idade e falam as suas respectivas alturas, tá? Então aqui a gente tem a Carol com 13 anos, 1,70 m, a Tati com 14 anos e 1,74 m, a Ju com 15 anos, 1,80 m, a Lara com 11 anos, 1,60 m,
a Mari, com 16 anos, 1,74 m, e aqui a Bia, com 15 anos, e 1,68 m. Aqui a gente tem várias informações, tá? A gente tem os nomes de cada uma delas, a gente tem as idades de cada uma, e aqui a gente tem as alturas de cada uma. Cada uma tem uma idade, cada uma tem uma altura, então a gente tem aí dados diferentes. Só que a gente poderia trabalhar com uma medida de tendência central. A gente poderia ter aqui, fazer uma média aritmética, algum valor de aproximação central das idades dessas moças. Então, esse é o primeiro exemplo que iremos fazer, tá? Para relembrar o conceito de média. Aqui já nesse exercício que está na página 4 da nossa apostila, vocês podem acompanhar aí pela apostila, ele pede aqui, ó, qual é a idade média dessas jogadoras. Então, como é que a gente calcula uma média aritmética? Relembrando que nós já vimos lá no 7º ano, nós temos 6 moças. Então, ele quer a idade média. Então, se nós temos 6 moças, nós temos 6 dados, tá? Nós temos aqui 6 idades. Então, o que nós vamos fazer? Aqui já mesmo, no exercício, ele já está dizendo qual que é o procedimento. Primeiro a gente soma todas essas idades. Primeiro a gente soma todos os dados. No caso, os dados são as idades. Então aqui a gente tem 13 mais 14 mais 15 mais 11 mais 15 mais 16, que são todas as idades, totalizando 84. Qual que é a segunda parte do procedimento? Divida essa soma pelo número de idades somadas. Se nós tínhamos 6 moças, o total das idades de cada uma delas, 84. A gente divide pela quantidade. 84 dividido por 6. O que a gente encontra aqui? 14. Então, o que é esse 14? Esse 14, ele é a média aritmética das idades dessas jogadoras, né? Das 6 meninas da imagem anterior. Então, ó, quando a gente soma todos os dados e divide essa soma pela quantidade de dados, ou seja, eram 6 idades, 6 pessoas, dividimos aqui o resultado da soma 84 por 6. 14, que é o resultado dessa divisão, 14 é a média aritmética dessas idades. Como nós vimos, lá a gente tem moças com menos de 14, aqui ó, exemplo, 13 e 11. A gente tem moças com mais de 14, essa aqui de 15, 16, outra de 15. E nós temos uma moça com exatamente 14. Então, essa 14 é uma medida de tendência central. Ela apenas nos dá uma ideia, tá, dos valores envolvidos nessa coleta de dados. Aqui no item B, ele pede também para fazer a média, só que não agora das idades, e sim da altura. Então, qual a média aritmética das alturas, né, da altura de cada uma delas? O procedimento é o mesmo. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? São 6 moças. A gente vai pegar a altura de cada uma delas. Então, realiza-se primeiro a soma. 1,70 m mais 1,74 m mais 1,80 m mais 1,60 mais 1,68 mais 1,74. Aqui deu um total de 10,26. A gente vai pegar essa soma e dividir pela quantidade de dados, ou seja, pela quantidade de moças. Então, ó, o total das alturas, 10,26, dividido pela quantidade de moças, 6. Então, realizando essa divisão, a gente encontra aqui 1,71. E o que esse 1,71 representa para a gente? Nada mais do que a média aritmética das alturas dessas moças. Como eu disse, esse é um conceito que nós já estudamos no ano passado, e isso é apenas para a gente relembrar. E aqui, simplesmente, é a expressão, tá? A expressão que define o que nós acabamos de fazer. A média aritmética é definida por essa expressão aqui. A gente tem no numerador a soma dos dados. Então, eu tenho A1 mais A2 mais A3 mais AN. Então, esse é enésimo termo. Por que está AN aqui? Tudo isso aí vai depender do que a gente está analisando, da quantidade de dados. No caso do exercício que nós acabamos de fazer, esse N aqui, que é o último termo, ele é a 6, porque a gente tinha apenas 6 moças. Vamos supor que a gente tivesse uma situação com 25 jogadores, então a gente teria A1, A2, A3, A4, A5, A6, até o último termo, a N, que seria 25.
sempre dividido por n, porque dividido por n indica exatamente a quantidade de termos. Como eu disse, se a gente tivesse 25 moças aqui, a gente teria 25 idades, 25 alturas, dividido por n, que seria 25. Então, basicamente, média aritmética, ela é obtida de que maneira? Adicionando todos os termos, tá? Todos os dados, e dividindo o resultado pela quantidade de dados n. Ok?